sobre o inferno. O item 6 do nosso Cremos fala sobre o inferno, subíndice 28. Cremos que o inferno é um lugar real sobre o qual Deus nos adverte nas Escrituras, sobre o qual o próprio Cristo falou durante seu ministério na Terra. Uma pergunta aqui inicial. O inferno já era mencionado no Antigo Testamento? O nosso credo, ele parte do pressuposto de que a Escritura é uma revelação progressiva. Então, todo assunto pertinente à Escritura ou tema exposto é parte de uma revelação progressiva. Então, sobre o inferno, na parte antiga da Escritura, ele aparece poucas vezes, justamente por esse motivo. Deus foi se revelando aos poucos para a humanidade e as pessoas foram escrevendo aquilo que Deus permitia que eles tivessem acesso. Então, sobre o inferno no Antigo Testamento, a gente tem poucos textos, poucas citações que se referem à palavra inferno. E quando tem, Sam e Adriel, eu acho que vocês concordam comigo também, quando tem, não é a concepção e a consciência que a gente tem de inferno hoje. Ela era um pouco diferente. Até a palavra usada no Antigo Testamento, na língua original hebraica, era o Seol, ou Sheol, né? E se remetia muito, na cultura judaica, no povo hebreu ali, a mais a sepultura do que um lugar específico de punição dos mortos. Claro que tinha outras linhas também que traziam um conceito de que aqueles que temiam a Deus, quando morriam, iam para o lugar dos santos, né? Tinha um lugar dos santos específico, isso é uma linha de pensamento, e a pessoa que não temia a Deus, ela ia para essa sepultura, que daí você vai ter aquelas citações de provérbios, que para a sepultura onde tu vais não tem ciência, nem trabalho, era meio que uma espécie de apagão. A pessoa que não temia o Senhor ia para esse lugar. Os Salmos também trabalham. Isso, os Salmos também trabalham. Vai ter uma citação em Daniel mais expressiva, assim, mais aberta, né? Que ele diz em Daniel 12:2, que diz assim: multidões dos que dormem no pó da terra acordarão ou ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha eterna, para o desprezo eterno. Então, nos dois elementos usa a mesma palavra. Então, isso. O Sheol era utilizado tanto quanto destinação de quem era justo como quem não era justo, era ímpio, por assim dizer. Lembrando que era como o professor Tiago falou, era uma construção da concepção cultural e da revelação que eles tinham na época sobre o mundo dos mortos e tudo mais. Esse inferno que a gente conhece agora do imaginário, do senso comum, digamos assim, moderno, é uma cópia de uma obra chamada O Inferno de Dante Alighieri. Então, essa concepção de níveis de inferno e de capeta perfurando as pessoas, de um diabo vermelho com chifres e tridente. Isso vem do imaginário cultural popular, mas isso em momento algum está na Bíblia, nem no Novo nem no Antigo Testamento. Nós temos uma passagem ou uma parte do nosso Cremos que fala especificamente sobre isso, mas só adiantando que esse conceito de inferno que a gente tem do diabo estar torturando as pessoas agora, no exato momento, não é uma composição bíblica. Até porque a própria Bíblia diz que no final o diabo será jogado no inferno, no lago de fogo, que há uma pequena diferença entre os dois termos. Então, só lembrando que o inferno é uma questão real, de fato, o próprio Jesus falou sobre isso, mas ainda é um grande mistério a localidade. Muita gente acha que é no centro da Terra, que é exatamente esse o conceito medieval de onde o inferno estava localizado. Só esclarecendo aqui um pouco mais, adicionando um pouco mais que o Tiago e o Sam falaram, a palavra Sheol, como o Tiago falou, né, tem a ver muito com cova ou sepultura, né? E por isso é que o Sam disse que no Antigo Testamento até se fala que é o destino dos ímpios e dos justos. E é meio que óbvio, né? Se todos morrem e vão para a sepultura, então não teria como o destino ser diferente disso, né? E apesar de a gente estar tratando aqui do Antigo Testamento, o Novo Testamento também tem algumas variações de termo, né? Usa o termo Hades, né, que significa, aí já é um pouco mais aprofundado. Hades significaria então um lugar onde
os ímpios esperam, né, o juízo, né, o dia do juízo. Jesus também usou a palavra Gehenna, né, mais de 10 vezes no Novo Testamento, se referindo também a um lugar que tem a ver com um sofrimento depois do dia do juízo. E ainda Pedro usou a palavra Tártaros, né, para se referir aí ao inferno. Então, no Antigo Testamento, muito pouco, né, a gente não tem muito, talvez a preocupação não era essa, né, de nos falar sobre isso. E Jesus falou muito do inferno, mas no Antigo Testamento a gente tem pouca coisa referenciada. A gente vai notar essa variação, essa construção de conhecimento a respeito dessas coisas. Vai se começar a modificar quando Israel é levado cativo, né, para a Babilônia. Então ali é o primeiro contato, como é que eu posso dizer, um contato contínuo com povos pagãos que já tinham, né, uma cultura espiritual de inferno, de condenação eterna mais evoluída que os hebreus. Então ali começa a se montar uma concepção grega, depois, né, que os gregos invadem a Pérsia e derrotam eles. Daí no Novo Testamento já tem esses termos que o Adriel citou aqui, né, Tártaro, o Tártaro ali, o Hades, e também até a palavra Elysium, né, que daí era o lugar dos santos, né, que eles usavam, Elysium e o Tártaro, dentro do Hades. Então eram os termos já gregos, de influências gregas sobre o povo judeu e hebraico, né. E quando já falamos em termos gregos, ele é importante porque carrega não somente o significado, senão que todo um conceito que se tinha sobre o além e tudo mais. Com isso, nós não estamos dizendo que a Bíblia copiou termos de outros lugares, simplesmente a revelação ela é progressiva, como a gente já explicou no primeiro item do nosso Cremos, e acreditamos que ao longo desse tempo, os contatos com outras culturas e ampliando um pouco mais a maneira de pensar, e o interesse também, porque no Antigo Testamento não havia necessariamente esse interesse de saber para onde a alma ia, mas é um interesse de um mundo, digamos assim, cada vez mais helenístico, que é viver como os gregos, e para eles era importante. Então a influência direta sobre para onde vamos, de onde viemos, qual é a razão de viver, acabou influenciando também a maneira com que os que escreviam se interessassem e escrevessem também. No Subíndice 29 fala assim, o inferno, segundo a Bíblia, é onde Deus derrama sua ira sobre os condenados, não apenas no julgamento inicial, mas para sempre, pessoal e ativamente. Nesse aspecto, o inferno tem prazo de validade, quer dizer, ele serve para um propósito e depois ele é aniquilado, ou ele é simplesmente, eu estou aqui na Terra, vivo 70 anos, e se eu não for uma boa pessoa, eu fico eternamente condenado, é isso mesmo? Bem, gente, vamos lá. Primeiramente, quanto ao propósito, né? Quanto ao propósito, a Bíblia é clara em dizer que o inferno ele é reservado aos ímpios após o dia do juízo. Após o dia do juízo. Ou seja, tecnicamente e biblicamente falando, nós temos bastante embasamento bíblico de que ninguém está no inferno agora. Já a questão do debate sobre a duração do inferno é um pouco mais complexo. Por quê? Porque a gente precisa ser honesto, tá? Essa é a palavra, honesto em relação ao inferno. Embora a maioria de nós defende que o inferno é eterno, a gente não pode afirmar que isso é uma verdade absoluta, tá? Mas vamos ao nosso credo. O que o nosso credo destaca? Ele destaca, de fato, a eternidade do inferno, tá? Mas por esse assunto não ser uma doutrina central no Evangelho, então a gente não tem problema em discutir isso abertamente, tá bom? Mas por que o nosso credo, então, fala em condenação para sempre, ou seja, uma condenação eterna? Primeiramente, porque a gente entende que há um contraste entre vida eterna e castigo eterno, ou condenação eterna, tá? Daí a noção de um tempo sem fim que o nosso credo destaca. Segundo, lá em Mateus 25, diz que a punição será no fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É importante a gente destacar que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Nós sabemos também, com base em Apocalipse, lá em Apocalipse 20, que o diabo e os seus anjos sofrerão para todo sempre. Lá está dizendo que o diabo e seus anjos sofrerão para todo sempre, tá? Então, quando Jesus declara que os descrentes, que os ímpios irão para o mesmo lugar que o diabo e os seus anjos, então a mesma punição, a conclusão é lógica. Então também seria um inferno nesse sentido eterno, por isso que nós pensamos assim, tá? Mas o fato mais importante que a gente tem que destacar aqui é que Jesus escolheu uma linguagem bem aterrorizante, tá? Uma linguagem bem
é forte quando falou do inferno. Jesus falou do inferno como lugar horrível, de sofrimento, de pranto, de dor, né, de escuridão, de fogo, trevas, lamentação. Então, Jesus usa uma linguagem muito forte para falar do inferno. E a gente crê que a intenção de Jesus foi mais despertar um temor na gente, em cada um de nós, né, para a gente levar o inferno a sério e se afastar disso, do que discutir propriamente localização do inferno, duração. Então, nosso credo deixa essa questão em aberto. Realmente, nós acreditamos que o inferno seja eterno, mas respeitamos a ideia daqueles que pensam que o inferno não é eterno, que o inferno é temporal, porque há algumas passagens na Bíblia que podem levar a essa conclusão. E lembrando que quando a gente afirma que nesse exato momento acreditamos que não tem ninguém no inferno ainda, porque ele ainda vai ser depois do julgamento, nós acabamos atravessando uma linha que é bastante recorrente nas culturas cristãs. Todo mundo acredita que nesse exato momento, os ímpios que morreram, eles vão estar sendo condenados e sendo agonizados e torturados. E isso vem de uma parábola do rico e Lázaro. Sendo uma parábola, há uma ideia principal que quer explicar. Então tem essas duas linhas. Algumas pessoas e algumas correntes cristãs acreditam que sim, depois que a pessoa morre, já começa a gozar um lugar de delícias, se você for do bem, e você já começa uma espécie de condenação, mas essa doutrina de que nesse exato momento as pessoas estão sendo torturadas, vem única e exclusivamente da parábola do rico e Lázaro. E a gente tem com cuidado, nós não fundamentamos doutrinas cristãs a partir de um único capítulo ou um único versículo ou expressões que são mencionadas uma única vez. Por isso que a gente afirma, pela variedade de outros versículos que trabalham a ideia de que haverá sim uma condenação. Nós acreditamos que o inferno é real? Sim. Acreditamos na condenação? Sim. Nós acreditamos que Deus é o justo juiz, que Ele vai dizer quem vai e quem não vai. Mas, biblicamente, não há razão para acreditarmos que pessoas estão sendo torturadas agora, antes de um julgamento, para depois serem ressuscitadas, para passar por um segundo julgamento e depois sim ser jogadas no inferno. Respeitamos quem pensa de uma forma contrária, só acreditamos que sim, há uma morte e sim, há talvez um lugar onde essas pessoas que morrem fiquem. Pode ser que essas pessoas fiquem num lugar conscientes ou inconscientes, mas seria uma segunda discussão. Inicialmente estamos falando sobre o inferno e nossa proposta bíblica é que não sabemos se exatamente nesse exato momento existem pessoas sendo torturadas, até porque, para finalizar, essa ideia de tortura vem de novo do Inferno de Dante, uma novela medieval onde Dante Alighieri pensou de que maneira poderia ser o inferno, e é normalmente o que a gente tem como ideia de inferno. No subíndice 30, o inferno é o lugar para aqueles que não se arrependem do pecado e não creem em Jesus Cristo para a salvação. Temos duas perguntas a partir disso. A primeira é, existe uma antessala chamada purgatório? Existe uma maneira de a gente... uma pré-condição que eu estaria condenado, mas eu ainda tenho um período que depois de morto ainda eu posso me salvar. Existe isso? Como você também falou aqui, né, Sami, antes, meio que deu um spoiler, né, de que não existe pessoas atualmente agora sofrendo algum tipo de punição conscientemente em algum lugar chamado inferno. Então esse conceito de purgatório foi desenvolvido pela Igreja Católica Antiga, né? Onde as almas das pessoas não perfeitamente purificadas iam depois da morte. Elas iam para essa espécie de lugar, não para um castigo, mas para uma purificação. Elas ficariam lá um tempo determinado, conforme a sua natureza pecaminosa, a quantidade de pecados que ela tinha. Até quem lê a história da igreja, a história da Reforma Protestante, você vai ver que um dos pontos que Lutero criticou foi a venda de simonias, né, referente ao purgatório, as indulgências que as pessoas pagavam para tirar essas pessoas de lá. Então a Igreja Católica que desenvolveu esse conceito de purgatório. Até tem mais dois conceitos dentro do purgatório, que é o limbus patrum, que era um espaço, tipo uma orla, sabe a borda de pizza? Sim. É mais ou menos isso. Recheada com chocolate. Essa borda. Só que ela era recheada com fogo. Só que essa borda aí era específico para as pessoas que morreram antes de Cristo, mais destinada para as pessoas do Antigo Testamento. É por isso que linkam que Jesus foi ao inferno livrar essas pessoas,
Então, esse era o Limbus Patrum e tinha o Limbus Infantum, que era um lugar específico para as crianças que morriam sem serem batizadas pela Igreja Católica. Então, né, ao longo da história da Igreja, desenvolveu esse conceito de purgatório. Mas, biblicamente e pelo nosso credo, a gente acredita que não existe esse espaço. E, por último, existem pessoas que relatam idas ao inferno e aos céus. E, curiosamente, elas relatam coisas diferentes. É só você pesquisar na internet, você vai ver pessoas que foram para o inferno várias vezes, para o céu várias vezes, e nessas idas relatam essas torturas. E, além dessas torturas, relatam localidades diferentes, como se fossem locais diferentes. Por que isso acontece, será? Bom, a pergunta é, as pessoas arrebatadas que foram ao inferno relatam coisas diferentes. Por quê? A resposta é de maneira bem direta. Porque, na verdade, nunca foram lá, tá? Ah, é mentira então? Olha só, é mentira então? A gente precisa entender o seguinte, pode ser mentira em alguns casos, tá? Pode ser visão em outros casos, pode ser coisa da cabeça em outros casos e por aí vai, tá bom? O fato é que eu não estou dizendo que essas pessoas, que essas pessoas são ingênuas, ou que essas pessoas são ignorantes, ou que elas são mal intencionadas. Eu não estou separando. Há uma mistura de coisas, de eu acho isso, eu acho aquilo, tá? O fato é que a Bíblia, a gente já falou, ela é clara em dizer que ninguém está no inferno ainda, tá? Ninguém está no inferno ainda. A não ser que o juízo final já aconteceu e a gente não está sabendo, né? Então, por aí vai. Nós já falamos que Jesus já disse que o inferno é aterrorizante, tá? Então, para que ele daria uma experiência para alguém ir lá e nos contar o que já sabemos? Porque Jesus já falou toda a questão da característica do inferno. Então, só se Jesus deixou algum furo ou, né, ele se esqueceu de contar algo pra gente. Então, não me parece muito bíblico afirmar que pessoas podem ir ao inferno e arrisco dizer até o céu, tá? Então, eu acredito, tá, em experiências sobrenaturais, né? A gente ama saber que muitos dos nossos irmãos têm essa experiência, inclusive alguns de nós aqui nesse estúdio já tivemos algumas experiências. Só que experiências, gente, nunca, jamais podem contradizer o que a Bíblia diz. Então, se a Bíblia diz que o inferno é após o juízo final, então a pessoa não pode ter ido ao inferno porque o inferno está vazio. Então, ela tem que vir de lá relatando que o inferno dá eco, porque não tem ninguém lá ainda. Então, a gente tem que ser direto ao ponto. Perfeito. E quanto a ir ao céu, eu conheço uma única pessoa confiável que foi para o céu, que eu acredito, que foi Paulo. E ele disse que lá tem coisas que não dá para falar. Então, o único cara que eu confio que foi, não falou nada. Então, essa que é a grande questão. A grande questão é que as pessoas vão para o céu, vão para o inferno, e isso roda em nossas igrejas e enche as nossas igrejas, porque acaba impressionando alguém que relata como que o inferno, pessoas sofrendo, gritando, mas isso seria uma espécie de teologia do medo. As pessoas estariam se arrependendo por medo de uma condenação e não por amor a estar com Cristo para a eternidade. É como que eu me aproximaria de Cristo por medo da punição e não pela gratidão, pelo seu amor, nem atraído pelos laços da sua graça. Eu não estaria sendo salvo pela graça, estaria sendo salvo pelo medo, pela vontade de não queimar e ser torturado, alguma coisa assim. E por último, uma questão também lógica, né? Se eu vou para o inferno depois que eu morri, meu sistema nervoso central já não está mais funcionando, então não sei que tipo de dor eu poderia sentir lá. Você falou de Paulo, né? Mas a gente tem Cristo, que estava lá, deixou a sua glória e habitou entre os homens. E falou o que sobre lá? Não, ele ensinou a viver. Como de fato tem que viver. Uhum. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Como no céu. Não é algo a ser especulado, mas é algo a ser estabelecido na terra de uma forma simples, como Jesus estabeleceu. E já que o Tiago falou em especulação, a teologia, a especulação é uma ferramenta de teologia, tá? A gente precisa ter isso em mente. Só que a gente precisa ter em mente também que especulação é especulação. Então você pode especular livremente dentro de teologia, né? Mas tem que entender que especulação é especulação. Com essas palavras, então, encerramos e vamos para o próximo item. Deus abençoe vocês.
Ao fim de mais um Rcast, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.